Agora são 7 horas e 19 minutos e fazemos contato com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, um estudo lançado pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos estima que a restauração florestal sequestraria 1,39 megatonelada de CO2 da atmosfera e aumentaria em 200% a conservação da biodiversidade. Isso é uma notícia alentadora dentro desse contexto aí de crise ambiental que o Brasil vive, né, Wagner? Sem dúvida, Glauco, nós temos aí um documento bastante importante que reuniu aí mais de 40 pesquisadores brasileiros de diversas instituições e que mostra o que nós já vimos falando há algum tempo, né? Na verdade, você tem a possibilidade hoje de incrementar em termos tecnológicos, com todo o conhecimento científico que já se tem hoje, a produção agropecuária, né? O próprio documento mostra que a nossa produção atualmente é de 4,4 arrobas por hectare, que é muito pouco. E se nós dobrássemos essa questão, chegando a 9, por exemplo, arrobas por hectare, nós poderíamos justamente chegar nesses indicadores que você acabou de dizer, devolvendo cerca de 32 milhões, né, de hectares para a conservação ambiental. O que que isso tem de importante, né, e de associado a manter a produção, isso é importante, e ao mesmo tempo trazer de volta a conservação. Nós podemos, por exemplo, reintroduzir espécies originais, com isso permitir a polinização, que é fundamental para a prática agrícola. A ideia da conservação dos recursos hídricos também está posta, porque nós sabemos que a vegetação original ela consegue absorver melhor a água, ela também protege o solo. Nós temos uma manutenção da biodiversidade brasileira que é extremamente importante, se nós pensarmos em termos de Mata Atlântica, mesmo Amazônia e também Cerrado. Enfim, então nós teríamos aí uma conjunção de elementos, né, que fariam com que nós manteríamos a produção, mas ao mesmo tempo traríamos para o mundo um modelo diferente, um modelo do século XXI, que é justamente essa combinação da conservação ambiental com a produção, inclusive a produção agrícola e pecuária. Agora, eu preciso dizer algo que o documento não apresenta, é que no Brasil, infelizmente, Glauco, nós assistimos, especialmente a pecuária, com uma forma, né, de um vetor de uma garantia da posse da terra. Então, na verdade, acaba se desmatando, né, introduz lá algumas poucas cabeças, né, para dar aparentemente um ar produtivo, e ao final nós temos, na verdade, um desmatamento com essa produtividade bastante baixa. O documento traz um dado muito importante, nesse 1,39 megatoneladas que você disse, é quase metade das emissões do Brasil. Então, veja, nós temos aí, inclusive, uma possibilidade de reduzir as emissões de gás de efeito de estufa, contribuir contra o aquecimento global, sem alterar, de fato, não é, o desmatamento, sem ampliar a área desmatada e, principalmente, produzindo mais, com mais qualidade, digamos assim, aproveitando melhor nossas terras e nossos recursos naturais. Agora, os autores também são 45 pesquisadores, né, de 25 instituições diferentes. Eles falam, Wagner, que para que essas oportunidades que você mencionou se tornem realidade, o país não pode retroceder em suas políticas ambientais de redução de desmatamento, conservação da biodiversidade, impulsionamento da recuperação e da restauração da vegetação nativa em larga escala. E, infelizmente, a gente vê hoje aí tentativas justamente de retroceder na política ambiental que vem sendo construída no Brasil há alguns anos. Sem dúvida, Glauco, eu estou absolutamente de acordo com o que você afirma e com o documento. Nós estamos assistindo aí números alarmantes, né? Mais de 70 mil focos de incêndio novos apenas esse ano. Enfim, nós estamos vendo aí uma devastação extraordinária, infelizmente, na Amazônia. Essa semana foi lá em Rio Branco, no Acre, que amanheceu completamente escura a cidade por conta de fuligem de fumaça, enfim. Então, nós estamos assistindo, sim, paulatinamente, um desmonte, infelizmente, de todo um artefato, uma institucionalização da questão ambiental, que é bom que se diga, começou lá na ditadura militar e veio sempre num crescente, né? Nenhum governo ousou, digamos, destruir esse patrimônio ambiental brasileiro, que é de fato uma grande diferença que nós temos comparado aos demais países do mundo, né? O Brasil é um país mega diverso, com água, com insolação, com uma vasta área, né? Então essa combinação associada à presença dos povos originários, é sempre bom lembrar disso, né? E também as comunidades ribeirinhas, quilombolas, nós temos um saber associado a essa conservação que nos dá uma posição de destaque. Infelizmente, esse governo parece que não entende essa questão, e, ao contrário, né, está estimulando aí presença de atividade em terras indígenas, enfim,
gerando pressão sobre unidades de conservação, quando nós estamos, na verdade, indo na contramão, por meio dessas ações do governo, aquilo que o século XXI preconiza, aquilo que esse próprio documento acaba de trazer, né, como um alento e como uma possibilidade. Veja, ninguém está falando contra a produção, ao contrário, mas é produzir de maneira inteligente, produzir com o conhecimento que já temos no Brasil hoje, para combinar essa produção com a conservação ambiental, ou seja, o paradigma do século XXI, em vez de ficar nesse paradigma de terra arrasada que a gente assistiu até recentemente e, infelizmente, esse governo tem estimulado. E essas ameaças, né, Wagner, à biodiversidade da Amazônia, elas implicam não só o Brasil, mas o mundo todo. Não é à toa que diversos países estão olhando aqui para o Brasil preocupados com essa devastação que acontece na Amazônia. E aí eu queria que você comentasse, porque você vai coordenar um seminário que trata justamente desse tema, né, dos impactos sociais que os danos ambientais à floresta amazônica podem ter. Exato, Glauco. Nós vamos realizar esse seminário no próximo dia 2 de setembro. Eu aproveito para convidar todos, né, para prestigiar. Vai ser no Instituto de Estudos Avançados da USP, das 9 da manhã até as 12. Quem não puder comparecer também vai ter a transmissão ao vivo pelo IPTV. E esse seminário, Amazônia, Povos e Projetos, ele visa justamente, Glauco, trazer à discussão a importância da presença desses povos, das comunidades originárias, dos quilombolas, né? Das mulheres que atuam nesses locais, das mulheres indígenas, inclusive, a partir daquela expedição que nós realizamos, né, em maio ainda desse ano, foram quase 20 dias navegando pelo Rio Branco, Baixo Rio Branco, lá na divisa de Roraima com o Amazonas. Então, os colegas que estavam lá conosco estarão em São Paulo, né, no dia 2, para a gente poder justamente discutir e mostrar que a conservação ambiental passa pela manutenção desses modos de vida. E isso é muito importante, né, porque eles nos ensinam por meio dos ciclos econômicos que eles praticam, ora coletando açaí, ora coletando cupuaçu, fazendo a sua pequena roça de mandioca, ora pescando, ora caçando, tudo isso respeita, digamos assim, os ritmos naturais que faz com que eles mantenham seu estilo de vida e mantenham a biodiversidade e todos os serviços ecossistêmicos e ambientais que a gente tem assistido, né? A possibilidade de manutenção das chuvas que chegam até o sul-sudeste, a conservação do solo, a própria possibilidade de manter uma alternativa à reprodução da vida que nós temos hoje. Isso também é sempre muito importante lembrar. Então, fica o convite aí para quem puder comparecer no próximo dia 2, segunda-feira, das 9 ao meio-dia, lá no auditório do Instituto de Estudos Avançados na USP, aqui na cidade universitária em São Paulo. E como você mencionou, né, Wagner, os povos da floresta são os grandes protetores ali da vegetação nativa, tanto as comunidades indígenas, aqueles que vivem do extrativismo também, os ribeirinhas, os seringueiros. E quando a gente tem um desmonte de políticas de apoio, inclusive, para que essas populações possam sobreviver, você abre espaço justamente para o assédio, né, dos fazendeiros, da pecuária, desse pessoal que ainda vive de um modo destrutivo, um modo predador da floresta em nome ali da sua atividade econômica. Muito bem lembrado, Glauco. Quando a gente analisa os números da conservação, né, a gente observa que as terras indígenas, por exemplo, elas têm um nível de devastação ambiental muito menor que as próprias unidades de conservação. Então, por quê? Porque esse estilo de vida que os povos indígenas adotam, né, ele é conservacionista, né? Ele permite a reprodução da vida sem ofender de maneira drástica, né, todos os ciclos biogeoquímicos que ocorrem na floresta. Isso é evidente, né, está posto porque eles estão lá nessas terras há centenas de anos e conseguem manter todos esses serviços ambientais, mantendo o seu próprio estilo de vida. Isso é muito importante, como você mesmo disse. E é, de fato, né, uma alternativa a esse modelo predador que a gente tem assistido agora. Agora, veja, nós podemos aprender com eles também como manejar algumas espécies, não é? Como manejar, enfim, situações, às vezes, de escassez, que o rio também tem seu ritmo próprio, então, hora ele está mais elevado, hora ele está mais baixo. Como viver com essa diversidade, com esses ritmos todos da natureza, eles nos podem ensinar muito, né? E foi que a gente teve chance de conhecer um pouquinho nessa expedição. E agora os colegas que estavam conosco, a professora Maria Madalena, a professora Maria da Graça, o professor Josué, o professor Antônio Torino, estarão todos conosco aí para debater essas questões, né? E depois vamos passar também um filme, foi produzido pela jornalista Nádia Costa, com uma outra colega, discutindo justamente o primeiro encontro das mulheres do Xingu, que se reuniram agora em abril, também discutindo as implicações das mudanças climáticas, né, que elas já percebem em suas terras. Então, de fato, vai ser uma manhã bastante produtiva e eu espero aí o apoio de todos e a presença para que nós possamos aí discutir alternativas para a manutenção da Amazônia com produção. Opa, fica o convite para todo mundo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima.
Conversamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.